O texto a seguir foi retirado do capítulo Tornar-se Homem, do livro O Deserto Cresce, do Carlos Alberto Sanches. O link do livro ficará na descrição para compra. Tomemos de empréstimo, para começar, o retrato da paleopolítica de Peter Sloterdijk, cujo desenho se inspira, por sua vez, em Aristóteles. Em seu estágio tribal, na paleohistória da humanidade, as coletividades humanas são como formas de embriões. Em certo sentido, para nós, nunca deixaram de sê-lo. A coletividade tem uma missão bem clara: receber o recém-nascido em seus braços e imprimir-lhe uma forma, fabricar desta matéria-prima um ser humano, imprimir-lhe um rosto ou uma personalidade. A imagem a ser cunhada dessa argila é extraída do container da memória coletiva, ou, dito de outra forma, é na memória coletiva que se encontram armazenados os moldes e formas utilizadas na fabricação das personalidades. É um de seus arquétipos, se quiser. Rebentos, a cidade tenta fazer os heróis míticos. Sua missão é ressuscitar seus patriarcas, trazê-los de volta à vida, tentar a regeneração perpétua de seus melhores imortalizados. Dasein é jogado no mundo sabendo no que deve se transformar. Ao contrário dos animais, o homem não nasce pronto, tampouco seu desenvolvimento ocorre naturalmente. Ele precisa agir, além de contar com a colaboração de outros. A necessidade de completar-se é um dos topos consagrados da antropologia filosófica. Na verdade, a incompletude do homem é praticamente crônica. Somente a morte interrompe de vez sua construção, que de certo ângulo, contudo, termina inconcluída. Ele termina seus dias frágil e pequeno, como vê o mundo. O processo pelo qual cada um de nós se torna o que é, não constitui, nas sociedades tradicionais, um desafio solitário. É assistido pela coletividade. Aí reside uma das mais fundamentais e dramáticas diferenças entre as sociedades tradicionais e as sociedades modernas. O nascimento biológico é apenas uma etapa da gestação do homem, que continua fora do ventre, no útero artificial da coletividade. Esta recebe o seu lançado, acolhe-o, protege-o, iniciando a etapa extrauterina de sua gestação até que o indivíduo, chegado à puberdade, dá entrada ao seu segundo parto, o rito de passagem, também chamado de rito de iniciação à vida adulta. É neste momento que ele ganha forma humana em sentido pleno, isto é, no sentido de ser já emancipado ontologicamente do circuito da animalidade. É no rito de passagem que a massa pré-diferenciada diferencia-se. Vem a ser alguém, conquista um nome, conquista seu sexo, conquista seu direito de participar dos círculos dos homens ou, sendo mulher, do círculo das mulheres. Estas submetidas a ritos essencialmente diferentes dos masculinos, obviamente. Os ritos de passagem masculinos apresentam uma estrutura quase universal, dividida em 3 fases ou etapas. A primeira, o isolamento. Nela, o menino é retirado do seio materno ou do círculo doméstico, círculo das mulheres, o qual adentrou através do primeiro nascimento biológico, e inserido em uma cabana ou em algum sítio no meio da mata, sozinho ou com outros da mesma safra. Este retira-se da visibilidade. Este deslocamento momentâneo a uma área inacessível aos olhares dos outros, a não ser dos mestres da cerimônia, equivale simbologicamente à ocultação do menino pelo ventre, de que sairá homem. Algumas vezes se o encobre com o véu ou algo que se assemelhe. Nesta zona de indeterminação, já não é mais uma criança, mas não é um adulto ainda. O menino recebe instruções dos velhos, comunicam-lhe segredos exclusivos dos homens, até que, chegada a hora, submete-se ao grande desafio. Este constitui a segunda etapa. O menino deverá passar por uma prova de resistência, de coragem, de força. Matar um animal, um leão, por exemplo, ou derrotar um espírito, interpretado por algum adulto fantasiado. Se passar pela prova, chegará à terceira etapa, o retorno triunfal à comunidade. Morreu um menino, nasceu um homem. Toma então seu lugar no círculo dos homens, isto é, no círculo da caça, da guerra e principalmente da política. Toga-se, toma assento na Assembleia.
Os ritos de passagem não são mera cerimônia. Já afirmamos e julgamos de suma importância repetir. Os ritos da humanidade tradicional têm poder eficaz. Neste caso, eles não dramatizam uma passagem que está ocorrendo naturalmente, e sim produzem esta passagem. Não ratificam ou trazem a público uma transformação que está ocorrendo em segredo no corpo, e sim completam esta transformação efetivamente. Não se faz de conta que o menino agora é um homem, ele de fato é agora um homem. Claro, a operação ritual deve se dar naturalmente harmonizada com as predisposições psicossomáticas da espécie, sincronizada com os sinais externos e os ritmos de transformação natural do indivíduo. Estes sinais da natureza informam a agitação e preparação da matéria sobre a qual o rito deverá imprimir a forma determinada. Ou ainda, para uso de uma linguagem atual, esses processos constituem o hardware no qual deverá se instalar o software. E a ilustração vem a calhar, pois o software é a razão de ser do hardware. Não o contrário. É a composição gravada, um disco que dá sentido à existência do disco. Não um disco que dá sentido à existência da composição. Os processos vitais não constituem um fim em si mesmo. São os ritos que lhes confere sentido. Ritos de passagem são verdadeiras tecnologias operadas por toda a coletividade. Conta com seus mestres de cerimônia, mas em certa medida todos participam. O sentido destas tecnologias é dirigir os processos de individuação, do modo a resolver as crises individuais de transição e levar os processos ao seu fim determinado. Individuação é como chamamos ao processo pelo qual o indivíduo vem a ser o que ele é. Não confundamos com individualização, nem com a subjetivação individualista das culturas liberais. Trata-se do processo pelo qual eu venho a ser o que sou e não o que você é, e você o que é e não o que eu sou. A isso podemos chamar também, seguindo a tradição filosófica, esseidade ou ipseidade. Devemos falar em tipos, esferas ou etapas de individuação. A primeira, a individuação física, são os acidentes que estabelecem os contornos físicos de um ente, de uma pedra ou de um objeto técnico, determinando seus limites em contraste com os demais entes e objetos que o circundam. A segunda, a individuação biológica, corresponde aos entes que precisam absorver e assimilar elementos externos a si para manterem-se o que são ou tornarem-se o que irão tornar-se. Esta necessária interação com o meio exige a presença de um sistema neutral que coordene os movimentos do animal em sua busca e apreensão de nutrientes pelo espaço e outras operações básicas de sobrevivência. A terceira individuação é a psíquica. Trata-se da abertura no ser vivo de uma zona interna, de um espaço interno no qual ele coloca a si mesmo em perspectiva. Ela permite que o ser assim constituído, o humano, diga eu e haja como eu, que se reconheça autor de suas ações e que projete as consequências possíveis delas no horizonte futuro. Origem da responsabilidade, dentre outros atributos da personalidade. A quarta individuação é a coletiva. Ela não diz respeito ao indivíduo, mas à coletividade. Através dela, uma coletividade diferencia-se das demais. Abusando da terminologia, diríamos que tal esfera corresponde a uma esseidade coletiva, através da qual uma coletividade humana vem a ser ela somente, e não outra. Em outras palavras, a etnicidade. Mas esta individuação se dá emparelhada com a anterior. Ambas se interpenetram. E a razão é simples. O eu da sociedade tradicional, individuação psíquica, só pode reconhecer-se à luz dos arquétipos da memória coletiva, individuação coletiva. Por sua vez, a coletividade só consegue regenerar-se, individuação coletiva, imprimindo no eu, individuação psíquica, a imagem de dos seus arquétipos ou um deles em particular. A coletividade se regenera em seus indivíduos. Os indivíduos se individuam através da coletividade.
Pode-se notar, por fim, que o rito de passagem se dá na conexão dessas duas individuações, ou esferas de individuação, a psíquica e a coletiva. Aqui, mais uma vez, transparece a verdade de que o mundo tradicional desconhece o conflito, que é gritante na modernidade, entre o indivíduo e a coletividade, e que se expressa em duas tendências ideológicas das mais hegemônicas, o individualismo e o coletivismo. A coletividade contempla um herói vivo com um júbilo do Criador perante a criatura. O indivíduo agradece aos deuses da comunidade e, como contrapartida da dádiva, promete repetir os feitos heróicos dos tempos míticos e, se possível, superá-los. Isto pode significar um controle tirânico da comunidade sobre o indivíduo, mas este recebia em troca um lugar na ordem, um mapa da existência. Dentre as tecnologias comunitárias lançadas ao esquecimento pela modernidade, a modernidade é uma sucessão de esquecimentos, nunca cansamos de repetir. A tecnologia da condução dos processos de individuação, sobretudo a psíquica. Os ritos de passagem desapareceram. Substituíram-lhes, aí sim, meras encenações sem poder eficaz, cerimônias sem base nem raiz além da convenção social. Vem daí a crise da masculinidade da nossa época. Os meninos não estão mais conseguindo fazer a passagem ao universo adulto. Não conseguem tornar-se homens no sentido pleno do termo. Não conseguem porque a sociedade, de colaboradora do processo, converteu-se a seu dificultador. Sem este segundo parto, os meninos ficam condenados ao círculo doméstico, aqueles em que são lançados no primeiro nascimento, o biológico, o círculo das mulheres, o círculo da animalidade, da pré-masculinidade. Não por acaso, o menino despido do direito arcaico, universal, de tornar-se homem, alienado da masculinidade, tenta resolver suas crises de individuação que faltamente lhe assombram na puberdade, espelhando-se na imagem feminina ou nas caricaturas masculinas. Individuações abortadas, personalidades deformadas. E vamos além. Afirmamos que, na ausência das tecnologias tradicionais da resolução das crises de individuação, crises essas que são as dores do parto do novo eu, o vácuo tende a ser ocupado pelas armadilhas das militâncias identitárias que, com seu oportunismo mais ou menos consciente, e quando consciente, inconfessável, armam em torno do menino ou menina em crise uma rede discursiva elaborada para induzir-los a aceitar a resolução que eles oferecem, isto é, a adoração das identidades homossexual, bissexual, transexual ou qualquer mais que possam inventar. Esta descrição dos projetos de individuação fornece o retrato de como seria tornar-se homem ou mulher nas sociedades cosmológicas. E agora vamos falar um pouco sobre o livro O Deserto Cresce, de Carlos Alberto Sanches. O livro é um ensaio que comenta como funcionava o que ele chama de sociedades cosmológicas, também conhecidas como sociedades tradicionais, e os processos da história universal que levaram esses sistemas de sociedade fechada em busca de uma sociedade aberta, em retorno a uma tradição viva, né? E os processos históricos, inclusive seculares, que a nossa sociedade moderna adentraram, e as soluções e os erros que cometemos diariamente que impossibilitam a gente de reencontrar uma certa tradição. Para aqueles que querem estudar e compreender a crise da modernidade e principalmente entender qual a diferença de uma sociedade tradicional, uma tradição real e o mundo moderno, é uma leitura essencial e obrigatória.